fala. Há muitos anos, eu conheci o pastor Jamerson, ainda quando ele tinha o Ministério do Louvor, onde nós estávamos ali na cidade universitária, na Igreja Presbiteriana Renovada, e ali estava sendo feito o culto da mocidade. E um daqueles cantores, ainda mais magrinho, mas foi o pastor Jamerson e outros irmãos. E ali Deus, para a honra e glória do Senhor, tinha terminado o culto, e Deus faz com que eu chame o pastor Jamerson e entregue uma palavra para ele. Está aqui. Glória. Cumprimento daquilo que Deus falou. Aleluia! O que nós lemos hoje, o que Deus colocou no nosso coração, naquele tempo, ainda cantava, hoje canta, mas tem uma responsabilidade maior. E para nós que estamos aqui, havia um empecilho de nós chegarmos aqui, mas houve o tempo de estarmos aqui. Ouvi algumas coisas, mas eu tentei entrar em contato com ele, e o Senhor disse, se aquieta que vai ser no tempo. Me encontrava com algumas irmãs no círculo de oração, ela disse, pastor Cláudio, pastor Jamerson quer falar consigo. Eu digo, deixa Deus trabalhar. Porque nós temos que aprender que o tempo não é nosso. O tempo que você receber a sua resposta, a sua bênção, é de Deus. Lamentações capítulo 3 diz assim, põe a tua face no pó, talvez ainda haja esperança. Muitas das vezes nós não sabemos esperar. Sabemos pedir. Pedir. E eu te digo uma coisa, o que tu tens feito para poder agradecer? Nos lembramos o que a palavra diz. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer. Para nós que estamos aqui, esse tempo já passou. Chegou o tempo do novo nascimento, que é ao qual você aceita o Senhor e recebe o Espírito Santo de Deus. A velha criatura passou e o novo nascimento se fez. Há tempo para morrer. Morreu a velha criatura, nasceu um novo homem e uma nova mulher de Deus. E juntos temos que buscar com que este novo homem, esta nova mulher, não possa lembrar da criatura que ficou para trás. Mas para isso, tem que saber caminhar, tem que saber procurar, obedecer ao Deus que fez nascer e está fazendo crescer na vida. Quando murmúrio, da angústia. E tem outra coisa que Deus faz me lembrar. Sempre que eu entrava em contato com os irmãos através da internet, e o pastor Adriano, que eu sabia que não iria conhecê-lo, mas está aqui do nosso lado. Foi o que Deus preparou também. Porque não houve tempo de comunicação, mas Deus mostrou como Ele faz. Aleluia! São alguns exemplos que nós damos para que você possa ver que o trabalho de Deus não vemos no mundo espiritual. E eu te pergunto, o que tu tens pedido a Deus, tu tens esperado? Ou tem murmurado? Quando se afastam por não saber esperar, porque aquele que não espera, porque não está orando, porque a Bíblia diz, vigiai e orai sem cessar, sede perseverante na oração. A palavra de Deus diz. Aleluia! E eu creio que as pessoas não crentes que estão hoje aqui, Deus marcou para que você possa ter um novo tempo na sua vida, um
Um tempo de mudança, um tempo de vitória. Lembro-me da minha vida há 28 anos atrás, de onde Deus me tirou. Uma vida de luta, de erros, mas que para a glória de Deus. Aquele velho homem desobediente aos pais, que tinha hora para sair e não tinha hora para voltar. Só voltava quando não tinha um tostão no bolso. Muitas vezes ficava na sarjeta, nos prostíbulos, mas Deus, pela misericórdia, tinha um propósito. Mas sabe por quê? Que no tempo em que Deus fez com que eu me afastasse dos caminhos do Senhor, por uma pequena palavra da minha mãe. Mas para a glória de Deus, o Senhor disse: chega, vem para o meu caminho. Para lembrar o filho pródigo. E muitas vezes nós nos tornamos um filho pródigo. Ah, Deus, a bênção não chega, então me dá o que eu tenho eu vou embora. É o que acontece conosco. Mas eu te digo uma coisa: do poder da palavra, na unção do Espírito Santo de Deus, na fé que temos, porque a palavra de Deus diz o quê? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por quê? No poder da união de todos, o diabo, o demônio, quem impedirá a igreja do Senhor caminhar? Ninguém. Nem perseguição, nem calúnia, nem difamação, porque nós sabemos em quem temos crido, porque temos procurado combater o bom combate da fé, diante da dura, das lutas, das tribulações, porque o Senhor diz: a tua peleja, esta peleja não é tua. Sabe por quê? Porque Ele é o anjo de Israel, é o guarda de Israel, que não dorme, não tosqueneja, que está sempre ali a pelejar, lá pelo seu povo. Mas nós temos que ter o discernimento, a humildade. Eu gostaria que os irmãos tivessem reverência diante da palavra de Deus. Quando Deus fala, se nós estivéssemos no tempo da lei, toda a igreja já teria sido consumida. Aleluia, glória! Mas sabe por que não é consumido? Porque Deus prometeu. Porque a minha misericórdia é o único de não ser desconsumido. Observamos muitas igrejas por aí. É um culto fora e um culto dentro. Vamos ter a ousadia, o discernimento, o temor no Senhor. Mas para isso tem que existir a ordem e a decência quando Deus está te respondendo e te dando vitória em nome de Jesus. O mistério de Deus é lindo, é maravilhoso. Mas mais bonito ainda é quando nós ouvimos, obedecemos e procuramos consertar a nossa vida. E o pastor se alegra quando viu aquela alma que entrou e quando ela veio caminhando agora, é uma bênção. Isso sim, o reino de Deus se alegra. Não por aparência, mas pelo viver diário, daquilo que jorra dentro de nós, rios de água viva, que fluem dentro de nós. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. É uma coisa que nós confrontamos diariamente na nossa vida, quer seja crente ou não crente. Quantos e quantas não queriam que nós estivéssemos aqui? O principal é o nosso inimigo. Porque nós somos lançados ao mundo como assim a ovelha é o matador. Você não vê,
Mas no mundo espiritual, onde você anda, existem demônios que ficam avisando: ó, lá está ela, vai atrás dela. Mas Deus já disse aos anjos o quê? Que deu ordens para estar ao nosso redor, para que Deus não venha sobre nós. Antes do diabo mandar, Deus já tinha feito a obra determinado a sua vitória na cruz do Calvário. Porque o Senhor disse: Pai, tudo está consumado. O diabo quer destruir o plano que Deus tem para mim e para você, mas ele não consegue. Sabe como? Quando você está com a boca fechada, orando ao Senhor, dizendo: Pai, eu não tenho, tu tens, mas age em meu favor. O crente precisa a saber abrir a boca na hora certa e fechar na hora certa. E a palavra diz que há tempo de calar e tempo de falar. Nós observamos dentro do Recife uma coisa que eu achei impressionante: o que cresceu, o que o diabo fez, mas Deus vai desfazer e está desfazendo. Sabe o que é? Em cada esquina, mas o sangue de Jesus tem poder. Vocês não veem, mas cada esquina onde você vê 10, 20 mesas, estariam enviados no diabo para prender com músicas satânicas. Mas existe ainda um povo que Deus tem preparado, Deus está preparando para passar e dizer: o sangue de Jesus tem poder. Sabe o que é aquilo? São os bruxos nos centros, preparando em cada esquina. E eu quero te dizer uma coisa: olha para o nome da placa da rua onde tu passares e diz: Senhor, esta rua nós queremos ver uma igreja. Tem o altar do diabo, mas nós queremos ver o teu altar nesta rua. Porque é tempo de matar e tempo de curar, mas o Senhor diz que é tempo de derribar e tempo de construir altares ao Senhor nosso Deus. É tempo de nós edificarmos altares ao Senhor. Enquanto a porta da graça está aberta. Tempo de chorar e tempo de rir. Quantas lágrimas, o Senhor pergunta, que tu derramaste durante a tua caminhada? Quantas lágrimas, quantas noites tu tens chorado? Quantas noites tu não tens conseguido dormir? Porque o teu filho saiu e tu não sabes onde ele está. Pelo teu esposo que não está sendo digno para contigo. Para teus parentes que não te respeitam. Por problemas que o mundo está difícil. Pela comida ser pouca. Mas a partir do momento em que o cristão obedece, não falta, o celeiro se enche. Porque muitos dizem que estão na prova de pão. É do diabo isso. Porque o meu Deus, o teu Deus diz na palavra que eu não vi o justo, nem a sua descendência, mendigar o pão de cada dia. Porque quem mendiga é o diabo lá para cada. Mas tem uma coisa: hoje Deus enche o teu celeiro, profetizando para a glória de Deus, que haja abundância na tua casa. Eu acredito. Aleluia. Mas comece a abençoar aqueles que te amaldiçoam. Faça a oração contrária, mas diga a Deus: eu quero ver aquela pessoa aqui. Muitos crentes não recebem porque pedem mal. Pedem para os seus deleites. Quanta gente pede um carro, não tem nem dinheiro para botar gasolina. Muitos querem ganhar R$2.000, mas não tem uma profissão ao qual vai receber aquele salário. Mas eu te digo uma coisa: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Mas
Mas neste momento, o tempo de chorar passou. O tempo de disparar parou. Porque Deus, assim diz o Senhor, parou o choro. Mas o choro agora vai ser de alegria. O choro pode durar a noite, a tristeza pode durar a noite, mas pela manhã a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, é a tua força. E a palavra de Deus diz: é tempo de plantear, é tempo de saltar de alegria. Na Larachu e na Camanaia, porque o Senhor disse aos seus anjos nesta noite: que vai na casa daquele povo, desfaz as obras de Comandante de Calamanaia, para que ele possa saltar e cantar e dizer que eu sou Larachu e de Camanaia. Assim como me encantou, eu não conheci. Quantas calúnias, quantos arrumadinhos. Mas eu digo uma coisa: hoje é o tempo da mudança. Hoje é o tempo da Ragadachu e Recamanácia. É o tempo de mudança. É o tempo de resposta de Deus. Uma palavra para aqueles que estão nos visitando, os não crentes. O que eu faria se eu não estivesse aqui? O que nós estaríamos fazendo se não estivéssemos aqui? Ou eu estaria assistindo uma partida de futebol, ou diante de uma televisão, ou numa roda de amigos a jogar baralho, ou num prostíbulo. Mas eu te digo uma coisa: você vê hoje aqui, porque o Senhor nosso Deus, não aquele da cruz de madeira que está crucificado, nenhuma daquelas imagens que se diz que é santo, mas foi o Senhor nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que te chamou hoje aqui, para dizer que há solução para a tua vida. Há solução. Basta tão somente você confiar e dar o primeiro passo. E a palavra de Deus, continuando, diz: é tempo de espalhar pedras, é tempo de juntar pedras, é tempo de abraçar, é tempo de afastar-se e abraçar. A pergunta agora é para as abençoadas, as que são casadas. Tu tens consagrado o teu leito? Tu tens consagrado a tua vida? Tu tens pensado em quê? Deus quer santidade. Deus quer obediência. Gálatas 5 fala dos frutos da carne. Mas os frutos do Espírito diz o quê? Eu te digo uma coisa: procura mortificar os frutos da carne. Sem a santificação não veremos a Deus. E se você quer viver numa igreja que tenha unção, que tenha poder, que tenha transformação de vida, entra no altar de Deus. Há tempo de abraçar e tempo de afastar e abraçar. Sabe por quê? Porque Paulo disse lá nas cartas de Coríntios que o casal, ele tem um tempo de oração e tem um momento de abraçar. Você tem lido a palavra de Deus com o teu companheiro?
Tem pedido para ele se converter e não recebeu ainda a resposta. Por quê? Chama ele, conversa com ele, diz a ele, fala para ele, diz que ama ele, e Jesus mais ainda. O teu filho é desobediente. Fala para ele que Jesus ama ele e você também. Diz para o teu esposo que tu amas ele, porque é tempo de mudança. Deus vai marcar o encontro com aqueles que não estão em obediência a nem a mãe, nem a pai, nem a serva, nem ao servo. Glória a Deus. Aleluia. Aqueles que estão esperando pela justiça de Deus, ao qual o Senhor está assinando. E o Senhor diz: Ele é quem abre a porta. E aqueles que estão presos, oprimidos, eles vão entrar e cantar o hino da vitória. Tempo de libertação de vida. Tempo de buscar e tempo de perder. É uma coisa que o crente não sabe, é perder. Quando não recebe a bênção na hora, diz: Deus, onde está, Senhor? Aquele abençoado recebeu e eu não recebi. Eu te digo uma coisa: Deus só dá no momento que Ele quer. Porque se der antes, você não sabe zelar e vai perder a bênção. E eu te digo uma coisa: é melhor que os anéis se vão e fiquem-se os dedos. O que é isso, pastor? É melhor dar no tempo de Deus do que vir uma coisa que não é de Deus. Porque existe o joio e o trigo. Que caminham juntos, vivem juntos, crescem juntos, são regados juntos, mas no final o joio vai para o fogo e nós vamos para o céu. Temos que conviver com o joio. Mas você tem que fazer chegar para o joio e regar com a água da vida, para que ele sinta que a verdadeira água que transforma, que sacia a sede, é Jesus Cristo. Amados, nós iríamos passar 18 anos presos, mas o Senhor nos deixou 30 dias. Dificilmente eu falo sobre isso, porque é passado. Mas o Senhor desfez e nos levou a trabalhar dentro dos presídios, dentro das cadeias, aqui mesmo em Pernambuco, na Secretaria de Segurança. É para que você veja o que Deus faz. E o que é que você está pedindo ao Senhor nesta noite? Ao Senhor diz: o que queres que te faça, filho? O que queres que te faça, filho? Mas o Senhor diz que Ele é o que faz. E Deus diz para você, amado, que chegou o tempo de parar de chorar, porque muitas vezes a irmã dizia: Deus, eu não suporto andar assim, mas Deus diz para ti: hoje o Senhor assinou e decretou aquilo que você só com Ele sabe, porque ninguém sabe. Assim, quando a irmã saiu de casa, disse: Deus, hoje eu quero ouvir alguma coisa. A minha resposta, de repente, alguém vai bater a porta. Mas não é só para ela, porque o Senhor está à porta do teu coração e dizer: o que queres que te faça?
Porque Deus deixa sinal para um para que todos creiam que Ele está providenciando a tua vitória. Levante-se que se levantar, redebalde por cai por terra. Pode vir Jesus e demônio para prender, para dizer que você não é, para dizer que você não pode. Aonde está o teu Deus? Mas Deus diz para ele que eu sou Deus. Senhor, está tão pouco a área financeira, mas eu te digo uma coisa: aquele que crê não precisa ter dinheiro, porque Deus providencia. Assim como Deus providenciou o corvo para dar de alimento ao seu profeta, Deus pode usar alguém, de longe ou de perto, para bater a tua porta e dizer: minha serva, meu servo, lá da graça, irmã, chama irmã. Deus diz que é o Deus que enche. Cante. Verás ainda esta semana o agir de Deus na tua vida. Creia tão somente. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. É tempo de deitar fora toda aquela palavra contrária ao querer comandar. Levanta-se contra a igreja do Senhor. Ah, vai ela, a crentezinha. Ah, vai ela para o lado do pastorzinho dela. Naragaçuída. Ah, vai o outro. Do mesmo jeito. Ah, vai ele. Lá da Suída. Lá vamos nós. Marchando de vitória em vitória. O povo de Deus marcha de vitória em vitória. E o diabo anda ao nosso derredor procurando alguma coisa para fazer, porque já está decretado a derrota dele. Ele já foi julgado e nós ele tem que nos obedecer, porque o Senhor te deu autoridade, o Senhor te deu poder para dizer: afasta-te daqui, porque a palavra de Deus diz: sujeitai-vos ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. E o que é isso, pastor? Romanos 12, 2: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Efésios capítulo 6: revestimos, pois, de toda a armadura do Senhor, para estar preparado para esse lado do diabo. O não crente pode não entender, mas o primeiro passo é reconhecer que é um pecador, que através da cruz recebe o perdão dos pecados. Reconhecendo isso, confessando com sua boca, diante dos homens, de Deus e dos homens, aí sim, passa de criatura a filho de Deus, sabendo que a vida continua crescendo, sendo ensinado, torna-se mais fácil pisar nos espinhos e não se furar. Torna-se mais fácil enfrentar a cobra, pisar na cabeça dela e não ser mordido. Mas isso é um significado espiritual, porque nós pisaremos serpentes e escorpiões. Escaparemos do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da língua que profere mentira. De tudo isso escaparemos. De nenhum mal que vier sobre a nossa tenda não entrará, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para que pelejem por nós. Pode vir macumba, bruxaria, feitiçaria, magia negra, do baixo e do alto candomblé, da magia negra como anaciar, mas o Senhor dos exércitos desfaz toda a Amados, não
de Jesus. Ainda existem alguns sendo usados com espírito de traição. Vigie a terra. Cuidado quando você convida alguém. Sempre eu gosto de falar isso. Abre a sua porta. Irmã, vamos almoçar lá em casa? De tardezinha, domingo, se não tiver nada, lá para as 4 horas, depois do evangelismo, vamos tomar um cafezinho. Tenha cuidado. Vigie. Porque pode ser os espias enviados para reconhecer a tua terra. E ela chega lá do outro lado e diz: pastor, lá tem uvas grandes, as frutas são enormes, existem gigantes, homens grandes e fortes, porque temos um Deus grande, Deus poderoso. Cuidado com os espias que você chama, cuidado com os espias que te dão a paz do Senhor, cuidado com os espias que diz: vamos lá na minha casa. E você não crê. Cuidado com os amigos ao qual bate na tua porta e te pedem emprestado. Quantos não batem na nossa porta, irmão? Me empresta 10 reais. Vai embora, passa 10 anos, 20 anos, 30 anos, passa pelo lado, o irmão vem, passa pelo outro lado para desviar dos bancos. E a mesma assim é como não crê. Ô José, me empresta 100 reais? Para quê, irmão? Minha mulher está doente. Ah, meu Deus me abençoe. Olha, daqui a 15 dias eu passo aqui, dou a metade. Não, abençoado, vá na paz. Ah, Deus não crê, pela caminhada. Ah, lá vem José. José pega o beco e dá a volta. E quanto cristão não tem fazendo isso, irmão? Vergonhoso o testemunho diante dos homens. Mas a palavra de Deus diz para nós, em Atos 4, de casa em casa, dividiam pão, compartilhavam do pão, em oração, tinham um só propósito, um só objetivo. Era bem visto pelos homens. O que é isso? Os homens se agradavam em ver o testemunho daquele povo. E hoje está sendo diferente. Está sendo diferente. Mas nós ainda podemos mudar essa situação. Essa igreja pode mudar essa situação. Como? Dando o verdadeiro testemunho. Do saber esperar, do saber responder, do saber calar, do saber aproveitar a oportunidade da palavra, saber o momento de suportar a luta, saber suportar os momentos difíceis, saber chegar perto do pastor e dizer: pastor, posso ajudar em alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso fazer por ti, pela igreja? Porque uma cabeça só não dá para dirigir. Salomão disse: Senhor, eu não quero nada. Um pouquinho de sabedoria. Foi o homem mais poderoso, mais rico na época em que ele viveu. A sabedoria de Deus. Provérbios 1, 2, 3, 4 e 5 fala sobre a sabedoria. Busque essa sabedoria. Procure falar a sabedoria. Seja sábio, prudente, que pessoas de longe, ao ouvir você falar, ali não, tem uma serva de Deus. E quando você vem desesperar, Deus abre a porta e você diz: Deus, como foi isso? É porque ouviram falar da sabedoria dos céus. É por isso que existe o mistério na palavra, a vitória na palavra, a solução na palavra, e nós não recebemos, ficamos esperando, ficamos pasmados, ficamos: Deus, cadê? Mas a vitória é na tua frente. A tua vitória é a sabedoria, é o pão da vida, é a água da vida, é aquele que transforma, é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, é aquele que foi, que é e o que será para todo sempre. Aleluia. É aquele que promete e não volta atrás. É aquele que diz que é e sempre será. Então, a partir de hoje, a sabedoria que veio sobre Salomão,
que ela venha sobre a tua vida, sobre a vida do teu familiar, sobre a vida do teu vizinho, sobre a vida daquele que passa por você. Em vez de você ver um embriagado, uma prostituta, não se esguie, mas diga: Jesus te ama, assim como eu. Quantas servas do Senhor, o marido se embriaga, enche o pote, e ela diz: lave ele, Jesus. E ainda tem profetas que diz que Deus vai guardar. É mentira, porque Deus diz que não quer que nenhum homem se perca. A palavra de Deus diz isso. E que a serva, sendo crente, através do seu testemunho digno de uma mulher honrada, sábia, que edifica a sua casa, converterá o seu marido na atitude de Cananária, porque o testemunho de um crente, mesmo não falando, calado, mexe com aquele que passa, mexe com aquele que levanta uma palavra de calúnia. Glória a Deus. Jesus só em olhar, ele já fazia diferença. E nós, só no olhar, já fazemos a diferença. Quanto mais ao falar, ao estender a mão, aí dizer que Deus é Deus.